Abram comigo as suas Bíblias em Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16. O livro de Efésios, ontem nós demos uma breve olhada em alguns pontos neste livro precioso. Foi um livro escrito a uma igreja preciosa, uma igreja próxima ao coração do apóstolo Paulo. E aqui neste livro, o apóstolo Paulo revela um pouco mais sobre o mistério da igreja, do corpo de Cristo e a vontade de Deus para cada cristão aqui sobre a face da terra. Em Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, eu gostaria de convidá-los a se colocar de pé, em reverência à leitura inicial da palavra de Deus. Logo após esta leitura, farei uma oração, logo depois os irmãos podem se assentar. Efésios capítulo 4, versículo 15 diz: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vamos orar, Pai querido. Agradeço mais uma vez pelo privilégio de poder estar aqui, na frente do teu povo, abrindo a tua palavra, fazendo uma leitura e logo apresentando a mensagem que o Senhor tem posto em meu coração. Pai, eu peço que o Senhor edifica a Igreja Batista Macedônia aqui em Cássia. E Pai, que este primeiro aniversário, ao olhar para trás, eles possam se lembrar do que o Senhor tem feito, mas Pai, que eles venham olhar para frente com grande esperança e compromisso em seus corações, se comprometerem à obra do Senhor. Eu peço que o Senhor fala a cada coração aqui presente. Pai, nós te amamos, te agradecemos pelo Senhor Jesus Cristo, pois é no nome santo e precioso dele que eu oro. Amém e amém. Muito obrigado, podeis se assentar. Nós temos aqui que a igreja do Senhor Jesus Cristo é do Senhor Jesus Cristo, amém? Em momentos, e até ontem eu brinquei, né, que hoje à noite nós teríamos a igreja do pastor Paulo, né? Teríamos a igreja de alguns pastores aqui, inclusive até do pastor Charles. E para aqueles que não me conhecem, meu nome é Charles. Eu tenho o privilégio de pastorear um rebanho de Deus na pequena cidade, mais linda cidade, de Carmo do Rio Claro. Inclusive tenho algumas ovelhinhas que Deus me deu para cuidar aqui hoje à noite. Tem o tio Beto e a tia Rose, casal famoso, né? E uma bênção na nossa igreja. E temos ali o irmão Regis e a irmã Priscila, que também são uma grande bênção. Eu sou muito grato a Deus. Tio Beto e tia Rose, em janeiro e fevereiro, ensinaram uma aula de evangelismo infantil e como ensinar crianças. E adivinha quem estava ensinando a classe das crianças domingo passado? Irmão Regis e irmã Priscila, junto com a família deles. Amém? Eu sou privilegiado em servir ao Senhor em Carmo do Rio Claro. Eu sou muito grato a Deus por isso. Mas sabe que em momentos nós nos esquecemos que cada igreja local pertence a Jesus Cristo. Pertence a Ele. E como ontem apresentei à igreja, o propósito da igreja é dar louvor e glória a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Amados, este deve ser o nosso foco. Agora, os versículos que nós iniciamos, e não pretendo ficar muito tempo aqui em Efésios hoje à noite, mas eu gostaria de apenas observar que Deus coloca dentro de cada igreja membros, e Ele quer que o corpo, aquela igreja, seja bem ajustado. E o ajustamento ligado pelo auxílio de todas as juntas. Ontem fiz uma pergunta: qual é a junta mais importante em seu corpo? Alguém gostaria de sugerir hoje à noite qual junta que daria para você ficar sem? Se fosse para você escolher, olha, eu não quero esta junta, qual seria a junta que você escolheria descartar? Eu, pessoalmente, prefiro ficar com todas as juntas no meu corpo, não é verdade? Porque cada um é muito importante, até mesmo dos dedinhos dos pés. Mas sabe que em momentos nós nos esquecemos que pertencemos a um corpo e devemos procurar estar sempre bem ajustados para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu sou tão grato pela palavra de Deus, porque além de ter
ricas histórias, onde nós podemos aprender e fazer aplicações. Nós temos também cartas preciosas, escritas às igrejas, ou temos também cartas escritas a pessoas. E hoje à noite eu gostaria de convidá-los, acompanhem-me à terceira, agora prestem bastante atenção, a terceira carta de João, ok? A terceira carta de João, vamos lá. Eu gostaria de trazer uma mensagem hoje à noite sobre estas três pessoas apresentadas aqui pelo apóstolo João, ele escrevendo uma carta pessoal, instruindo o seu querido e amado amigo e irmão Gaio. Veja bem, e aqui hoje à noite eu gostaria de apresentar estes três homens que encontramos aqui, trazer lições de cada uma de suas vidas e fazer uma aplicação a cada igreja. E eu vou concluir com a pergunta: a quem você mais parece? Amado, eu vou já adiantar aos irmãos, tem duas pessoas aqui, dois homens, e tanto homens quanto mulheres, é aplicável a todos nós, duas pessoas que foram uma grande bênção, e uma pessoa que não foi uma grande bênção. Veja bem, a palavra de Deus nos diz: o presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Sabe que João, ele era conhecido como João o amado. João amava as pessoas, e esta é uma característica do povo de Deus, é um amor genuíno, não é aquele, ou não deve ser, aquele amor falso. Ele verdadeiramente amava o povo de Deus. E ele diz então, versículo 2: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedeste fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, os quais em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios, portanto aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. A primeira pessoa que eu encontro aqui, nós encontramos, além de João amado, fazendo a introdução como o presbítero e declarando a quem ele estava escrevendo primariamente, foi a Gaio. Amado Gaio, nós temos que foi um amado homem, amado pelo presbítero. Ele foi, em primeiro lugar, gostaria de apresentá-lo como sendo forte e maduro espiritualmente. Os irmãos perceberam no versículo 2, onde ele declarou: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Ou seja, o que ele estava apresentando seria que a saúde física de Gaio não estava tão bem quanto a saúde espiritual. Infelizmente, hoje em dia, há muitos que professam cristianismo que a sua saúde física é bem melhor do que a sua saúde espiritual. Amado, este era um homem que nós percebemos aqui já maduro na fé, mas ele tinha o conhecimento de que era necessário dar atenção à sua vida espiritual. E olha quantas vezes eu me entristeço quando pessoas se preocupam mais com a frequência à igreja, mas pensam que apenas participar de 3 cultos, não, peraí, alguns acham que com 2 cultos, né? Não, 2 é até muito. Apenas um culto por semana já é o bastante para cuidar de sua saúde espiritual. Durante a semana, não se preocupe, olha, você tem muitos afazeres, você tem muitas preocupações, Deus conhece o coração, né? Sabe o quanto você está ocupado, mas este não era Gaio. Ele era um homem que
mesmo sendo que a sua saúde física estava um pouco debilitada, ele estava muito bem espiritualmente. Amados, olha, não estou aqui hoje à noite para declarar que a saúde física não é importante. Eu gostaria e até encorajo todos nós, não apenas você, mas todos nós a procurarmos cuidar do templo de Deus. Todos nós devemos estar procurando, mas eu declaro uma coisa, entre o físico ou o espiritual, é muito melhor você estar bem espiritualmente do que fisicamente. Nós temos não apenas que ele era um homem forte e maduro espiritualmente, nós percebemos no versículo 3 e 4, a Bíblia diz, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Aqui não necessariamente tratando de um ponto específico, mas os irmãos entendem que todo mundo fala de você. O pastor não gosta que falem de mim. Não, mas todo mundo fala de você. Toma, por exemplo, quando eu encontro um amigo de outra igreja, muitas vezes eu me lembro de um irmão precioso, eu pergunto, e o irmão fulano, como é que está? Aqui quando chegou os irmãos para o presbítero, sabe qual o testemunho que eles trouxeram? De Gaio. Eles declararam que Gaio estava não apenas na verdade, mas ele também estava andando na verdade. Amado, uma coisa é ter conhecimento sobre a verdade, outra coisa é estar andando na verdade. Salomão disse ao seu filho em Provérbios capítulo 23, compra a verdade e não as venda. Amado, a verdade, e temos em breve, vou lhe apresentar o que é a verdade, eu creio que todos já conhecem o que é a verdade, mas olha, devemos estar em uma busca contínua pela verdade, estudando a verdade, comprando a verdade e jamais vendendo a verdade. Pilatos disse em João capítulo 18, e acompanhe-me, vamos ao livro de João, o Evangelho segundo João, em João capítulo 18, versículo 38, temos aqui que ele estava questionando Jesus se de fato ele era rei. Veja qual foi a resposta no versículo 37. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo, tu és rei? Jesus respondendo, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E a pergunta mais famosa para mim que Pilatos faz é: disse-lhe Pilatos, que é a verdade? Amados, temos que ele estava na presença literal da verdade e ele não conhecia a verdade, que nos leva à pergunta do que é a verdade. Nós temos, e acompanhe-me, volta um só capítulo, João capítulo 17, temos aqui o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, orando para os que são dele. E ele então clamando ao Pai na sua oração, em João capítulo 17, versículo 15, ele diz, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Amado, quando João escreve, ele declara como os irmãos vieram e declararam a João, olha, Gaio, ele está na verdade. Sabe o que isso fez para o coração de João? Aqui no versículo 3 ele diz, porque muito me alegrei. Amém. Trouxe um regozijo tão profundo em seu coração ouvir. Sabe que Gaio, meu velho amigo, ele está na verdade. E ele está andando na verdade. Eu paro para olhar aqui. Amado, sabe de uma coisa? Estava pensando sobre isso.
Nomes. Como seria bom ter uma memória que uma vez que a pessoa apresentou o nome, nunca mais me esquecesse do nome da pessoa, mas eu, por algum momento e por alguma razão, nem sempre me lembro dos nomes. Espera aí. Irmão Diogo. Veio agora o nome. Cadê o irmão Diogo? Irmão Diogo está ao fundo. Tive o privilégio, junto com a minha princesa Isabel, a dar uma carona, trazê-lo até aqui, hoje à noite. E na conversa vai, conversa vem. E ele, compartilhou a data do seu aniversário. Eu perguntei para ele, ele falou, olha, eu vou fazer aniversário em julho. E julho é um mês interessante, porque é um mês em que nós nos casamos, é um mês também no qual eu nasci, e é no mês no qual a minha esposa também nasceu. E então, quando ele falou, eu nasci em julho, logo eu perguntei a ele, e qual dia? Ele apresentou que o dia 3 de julho é a data do aniversário dele. É a data de aniversário de casamento, o dia 3 de julho, no dia que eu me casei com minha esposa. Meu aniversário é dia 10, tome notas, tá? Tome notas aí, viu? A data de aniversário da minha esposa é 29 de julho. Também pode anotar aí, Aí ele acrescentou com mais algumas informações. E ele, tomando a liberdade, eu espero não constrangê-lo, mas eu tenho um momento específico, uma razão pela qual estou relatando essa história aos irmãos. Ele diz, olha, eu preferiria ter nascido no dia 7, porque seria o dia 7 do mês 7 de 2007. Rapaz, eu falei, legal. Mas aí eu pensei, esse homem nasceu em 2007? Rapaz. Eu e minha esposa chegamos ao Brasil como missionários em 2004. 2004 é antes de 2007. Aí hoje eu estava sentado ali, eu estava olhando, me lembrando de alguns jovens, já quase adultos, que nasceram. Eu me lembro o pastor Danilo, das reuniões de jovens em Franca, anos e anos atrás. Hoje, pastor Danilo casado, filhos, pastor Cassio, pastor William. Amado, sabe o que eu sou muito grato a Deus? É que eu tenho o privilégio, anos e anos e anos e anos depois de nós nos conhecermos, estar adorando a Deus, juntos, procurando seguir a verdade, procurando andar na verdade. Amado, olha, uma alegria tão grande servir a Deus. Eu sou tão grato a Deus que Deus me chamou ao Brasil. Eu não prefiro estar em qualquer outro lugar no mundo do que aqui. Eu amo estar aqui. E eu espero que você também ama. E que você se alegra. E que você se apegue à verdade. E eu confesso, eu não sei toda a verdade. Eu não sou o dono da verdade. Mas eu amo a verdade. E eu quero conhecer a cada dia melhor a verdade. Pois a verdade não muda. Ele, um homem, um cristão maduro na fé, que conhecia e andava na verdade. Veja Tiago capítulo 1, versículo 22. Tiago capítulo 1, versículo 22. Nós percebemos aqui o que acontece quando nós ouvimos ou conhecemos a verdade, mas não cumprimos. Ele diz no versículo 22, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sabe que quando nós pensamos ser alguma coisa que não somos, nós enganamos-nos a nós mesmos. E olha, irmãos, é uma coisa tão fácil a se fazer, pensar que somos algo que não somos. Que Deus ajuda-nos a sermos como Gaio.
um homem maduro na fé, que amava a verdade e que andava na verdade. Ele não somente andava na verdade, mas volta comigo para a carta de 3 João, e percebemos que ele foi um homem fiel ao Senhor, o homem que amava a verdade, um homem que andava na verdade, mas não somente isso. A partir do versículo 5 até o 8, a Bíblia diz: amado, procedeste fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos, os quais em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios, portanto aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Nós temos aqui nesses versículos, o que eu percebo, ele foi um homem de fidelidade e de amor, um homem hospitaleiro. Nota versículo 5, que ele havia procedido fielmente em tudo que ele fazia. Eu sou grato a Deus pela fidelidade de Deus para comigo. Amado, ele é fiel para com cada um de nós, e ele nos exorta a procurarmos ser fiéis, assim como ele é fiel. Eu sou grato a Deus, pastor Paulo, pelos membros fiéis da Igreja Batista em Carmo do Rio Claro. Eu falo para eles, eu sou tão abençoado em poder pastorear um rebanho de Deus, onde tem pessoas que quando eu falo, nós estamos precisando disso, disso e daquilo, temos pessoas que falam, pastor, pode deixar, e eu não preciso preocupar, porque sei que estarão cumprindo o que eles se comprometerem em fazer, são fiéis. Você fala, pastor, tem pessoas existem, todo lugar existem. Em momentos, para minha vergonha, eu também sou infiel ao meu Deus. Você fala, pastor, mas infiel? Sim, em momentos. E se você for sincero, lembra do problema que nós muitas vezes pensamos além de nós mesmos do que deveríamos? Amado, em momentos, eu confesso, eu quero ser mais fiel ao meu Salvador. E o testemunho de Gaio é que ele havia procedido fielmente em tudo, mas não apenas a fidelidade dele chama a nossa atenção, mas também no versículo 6 ele diz, os quais em presença da igreja já testificaram do teu amor. Sabe, uma coisa é ser fiel a Deus, outra coisa é amá-lo. Algumas pessoas são fiéis porque eles gostam de manter aquela aparência de fidelidade, né? E são fiéis para que os outros não cheguem e falem, olha, você não foi fiel ao culto, então eu vou... Mas tem aqueles outros que são fiéis porque amam a Deus. E sabe o que eles amam também? Amam estar entre o povo de Deus. E você pode perceber pessoas que amam o povo de Deus. Quando você está entre essas pessoas chegam até você, cumprimentam, se alegram em ver você. Nós recentemente fomos para levar as meninas para a faculdade e tivemos o privilégio, enquanto estávamos lá, de participar de uma reunião de casais. Na igreja onde estávamos, fomos até outra igreja e reuniram ali vários casais. Eu creio que mais ou menos por volta de 50 casais, eu diria, né? Mas minha secretária está fazendo assim, mais, né? Então era mais. Nós chegamos, nunca havia ido àquela igreja, as mesas estavam preparadas, um ambiente muito grande, né? Os casais todos sentando e nós tínhamos alguns amigos, né, que foram conosco, ou nós fomos com eles e sentamos perto deles ali. Geralmente a gente procura estar sempre perto daqueles que nós conhecemos, não é? Os outros que não conhecemos podemos até olhar um pouco, meio de longe, talvez, mas é mais confortável ficar entre, né, aqueles que nós conhecemos. De repente eu vi entrar pela porta um senhor, alto, né? Ele não estava de gravata, mas estava com um blazer. E ele olhou para nós. Ele começou a entrar. E, na verdade, ele não veio diretamente a nós. Ele começou a passar de mesa em mesa.
E quando ele chegou até nós, ele estendeu a mão, falou: olá, meu nome é Jorge, eu sou membro dessa igreja e eu estou tão feliz que vocês estão aqui conosco. Eu falei: rapaz, eu gostei desse homem. Eu gostei desse homem. Aí tinha aquela noite, né, uma palestra. Aí o outro dia de manhã tinha outra palestra. Então nós voltamos. Adivinha quem veio nos cumprimentar o outro dia de manhã? Irmão Jorge. Olha que alegria ter você. Depois eu disse ao pastor: pastor, olha, parabéns. O seu povo, mais especificamente o irmão Jorge, uma grande bênção. Ele tão hospitaleiro, ele transmitiu tanta alegria em estarmos aqui. Ele falou: olha, poxa, o irmão Jorge é uma grande bênção. Ele falou: você não acreditaria, mas ele é um general do exército norte-americano aposentado. Um general do exército aposentado. Quando você vê ele, você não nota que ele era um homem de grande cargo. Você percebe um homem salvo pela graça do Senhor, que ama as pessoas. Amado, eu quero amar pessoas como Gaio amava as pessoas. Eu quero que seja dito do pastor Charles: ele foi um pastor que amava pessoas. Sabe por quê? Porque não é nada menos do que o meu Salvador faz para comigo. Ele me ama. Ele me ama. Então, Gaio, ele amava as pessoas. A hospitalidade significa receber e cuidar de alguém que pertença a outro ambiente. Simplificado, seria amor em ação, amando o seu próximo como a si mesmo. E, amado, Gaio deu um bom testemunho da graça de Deus em sua vida, sendo um grande exemplo de fidelidade e amor. Lembre que apresentei aos irmãos logo no início que há 3 homens que vamos olhar. Temos olhado então Gaio. Faça uma análise. Será que alguém reconheceria a personalidade de Gaio em sua vida? Olha que bênção é ter uma igreja cheio de Gaios, que amam ao Senhor, que andam na verdade e que amam o seu próximo. A segunda pessoa que gostaria de olhar, a partir do versículo 9, nós tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los. Nós temos então no versículo 11: amado, não sigais o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. A segunda pessoa apresentada a nós aqui é Diótrefes, um homem que não tem visto a Deus. Você fala: pastor, como assim não tem visto a Deus? Sabe que o lugar correto de Deus é alto e sublime. Deus, Ele deve ocupar a preeminência em nossas vidas. Amado, quando nós enxergamos a Ele, nós percebemos o quanto nós não somos dignos de nenhum lugar proeminente. Nós não somos. Mas temos aqui um irmão da igreja que ele procurava ter entre eles o primado. É apresentado aqui, mas Diótrefes. Sabe quando alguém está escrevendo e fala assim: mas fulano de tal? Oh, que tristeza. Gaio, que bênção, mas Diótrefes. Em primeiro lugar, ele procurava ter entre eles o primado. Que contraste entre a humildade de Gaio. Diótrefes, nós percebemos a sua atitude. Ele procurava o primado, se considerava ser superior. Hoje em dia nós temos uma tendência, e até mesmo, eu espero que todos, eu vou tentar comunicar claramente com vocês o que quero dizer com o que eu vou dizer. Sabe que comunicação é importante?
Especialmente para pastores, não é? Você não é culpado do que você diz. Você é culpado do que os outros entenderam que você disse. Então, deixe-me dizer o seguinte. Temos aqui um homem que queria ter o primado. Aquele primeiro lugar. Não é que ele talvez tivesse tido uma infância muito infeliz. Talvez ele se sentia inferior a todos aqueles que estavam ao seu redor. Amado, eu já apresento a todos a forma que nós somos criados influencia grandemente quem nós somos como adultos. Ninguém? O amor que você recebeu como crianças, o carinho que você recebeu grandemente influencia a sua estabilidade emocional depois de adulto. Ninguém? Isso é fato. Isso não é ilusão. Isso é fato. As coisas ruins que acontecem para você quando é criança, adolescente, influencia grandemente as lutas que você enfrenta como adulto. Isso é fato. Mas eu vou dizer uma coisa, não é desculpa para que você viva a sua vida culpando outros por sua falta de obediência a Deus. Amado, hoje em dia é popular você culpar todo mundo, menos você falar, sabe o quê? Eu não entendo porque Deus permitiu que isso acontecesse. Para ser bem sincero, eu não teria escolhido permitir aquilo acontecer em minha vida. Mas eu tenho um Deus que é maior do que todos, que Ele, por algum motivo, escolheu permitir isso, e eu creio que Ele pode usar isso em minha vida, para que eu seja usado para a glória dEle de uma forma muito maior. Amado, nós não sabemos por que Diótrefes ele procurava o primado, mas com certeza na mente dele ele tinha todas as razões porque ele considerava que deveria ter o primeiro lugar. Se alguém for mandar aqui, deve ser eu. Por quê? E aí, eu sou mais espiritual, eu me visto melhor, eu tenho mais treinamento, e aqueles que estão ali, eles não merecem nada e eu não vou receber essa carta, e vocês podem ir, e se vocês não gostar, a porta está ali, pode ir embora. Espera aí. O primado, em toda a igreja, deve pertencer a quem? Ao nosso Salvador Jesus Cristo. E amado, em momentos nós nos esquecemos disso. Você fala, pastor, não esqueço não. Sério? Você não esquece não? Você tem seu lugarzinho que você gosta de assentar, não tem? Como você reage quando você chega um pouquinho atrasado ao culto e alguém está sentando no seu lugar? No seu lugar. Ah, pastor, sabe o que? Me dá uma alegria tão profunda, pastor. Olha, eu sou tão feliz que a nossa igreja está enchendo. Não acredito. Se fosse um visitante, pastor Everton, se fosse um visitante, mas pastor Everton, aquele irmãozinho, ele é mais velho de igreja do que eu, ele sabe que aquele é o meu lugar, e teve a ousadia de sentar no meu lugar. Sério. Olha, tem igrejas que se dividem por coisas assim, tão supérfluas. Amado, sabe o que é você ter nascido em um país como a Coreia do Norte? Obviamente você não sabe, eu também não sei, mas imagine comigo, lá na Coreia do Norte, aonde eles não podem sequer se reunir para adorar ao Senhor, não tem prédio. Lá, se você não é da elite, muitos vivem em campos de concentração. Você não tem sequer comida. Você não tem direito como ser humano, a sua vida vale nada. Se você tivesse nascido lá. Mas não. Deus te abençoou com tantas bênçãos.
te colocou em um país, além de ser um país lindo, além de ser um país que nós temos liberdade, para até ir à praça, para poder compartilhar o evangelho com qualquer pessoa, nós temos o privilégio de poder ter um lindo prédio. Pastor, que não é nosso prédio, eu sei que é alugado, mas já tem 2 terrenos. Amém. Pela fé, já sabemos que um dia será construído um lindo prédio. Lá em Carmo do Rio Claro também temos 2 terrenos. E pela graça de Deus, em breve será construído um lindo templo. Para poder falar lá que, aí a igreja batista. Não. Amado, escuta. Não é sobre nós. Nunca deve ser sobre nós. Deve sempre ser sobre Jesus Cristo. Que Ele tenha a preeminência. Um só versículo e já vou adiantar. Nota Filipenses capítulo 2. Qual é o exemplo que o nosso Salvador Jesus Cristo nos deu? Da próxima vez que você se frustrar com sua esposa, que não te respeita como você merece ser respeitado, lembre-se de Cristo. Nos ajudaria, me ajudaria muito. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Agora, irmãs, não estou falando que vocês podem desrespeitar seus esposos. Isso é pecado. Isso é pecado. Porque o pastor Charles... pastor Charles falou para você. Não. Estou falando que todos nós, mas em especial eu sou homem, eu sou marido, então eu falo de marido. Amém? Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o meu Salvador. Pastor, mas eu... Não, deve ser pastor, mas ele. Que Deus ajuda-nos a não seguir o exemplo de Diótrefes. Os jovens precisam ver adultos maduros e humildes servindo ao Senhor. Quando há um desentendimento, que resolvam com humildade um com o outro, ao invés de manter uma contenda por anos dentro de uma igreja. Pastor, isso acontece? Não, sério. Eu te garanto que tem pessoas aqui hoje à noite, escuta bem, que você lembra de uma irmã que falou algo para o seu filho 10 anos atrás, que você até hoje está aqui, Por quê? Porque você é humano, assim como eu sou. Agora, confesso, eu não consigo lembrar de nenhuma irmã que falou que está entalhado na minha garganta, mas eu tenho certeza que poderia, talvez, em algum momento, e tenho certeza que já tenho feito, ficado com uma ofensa por mais tempo que deveria, por causa do meu orgulho. A Bíblia diz, da soberba só provém contenda. E, amado, não é espiritual ficar contendendo uns com os outros dentro da igreja. Não importa quantas pessoas estão do seu lado. Nós temos, e eu digo nós, tem cristãos que têm a péssima tendência de achar que se espalharem ao máximo para a igreja, e quanto mais irmãos ficarem do seu lado, eles estão justificados em manter a sua ofensa. Isso é mentira. Isso é pecado. A Bíblia condena isso. Mas é tudo porque você quer ter o primado. Terceira e última pessoa que gostaria de olhar hoje à noite. Veja bem, e nós reconhecemos, eu tenho aqui mais subpontos sobre Diótrefes. Reconhecemos pela atitude, não apenas isso, por sua fala também, porque ele proferia coisas maldosas contra
o presbítero. Os irmãos perceberam aqui no versículo 10: por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Olha, você pode perceber como a pessoa é por sua fala. Diótrefes tinha um problema com seu coração. Que Deus ajude-nos a não seguirmos o exemplo de Diótrefes. Terceiro seria Demétrio. Veja bem, no versículo 12: todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Vem a pergunta: mas pastor, o que nós encontramos aqui sobre Demétrio? Deixe-me dar 2 pontos breves e vou concluir já a mensagem hoje à noite. Demétrio, eu o vejo, okay? Apesar da Bíblia não apresentar ele como um jovem, okay? Permita-me, eu o percebo como um jovem, okay? Percebo Gaio como já um homem maduro, Demétrio, como um jovem. Pastor, eu acho que Demétrio foi um cristão maduro e Gaio foi... Tudo bem, tranquilo, ok? Sem problema. Mas o que nós não vamos discordar é que a Bíblia o apresenta como sendo: todos dão testemunho de Demétrio. Sabe o que é isso? Todo mundo falava: olha, Demétrio, esse rapaz, esse homem, ele é uma bênção. Ô pastor, o senhor ouviu do Demétrio? Pastor, olha, eu vou dizer uma coisa: aquele irmão Demétrio, aquele homem é uma bênção. Todos davam testemunho de Demétrio. Sabe qual outro jovem que foi treinado por Paulo, que também dava bom testemunho? Todos davam bom testemunho sobre ele. A Bíblia fala isso sobre Timóteo. Também um grande homem de Deus, se tornou um grande homem de Deus, mas como jovem, ele dava bom testemunho. Jovens, não minimiza a importância de vocês darem bom testemunho da graça do Senhor Jesus Cristo. E eu não estou dizendo apenas aprender o que agrada, ok? Aprender o que a autoridade espera de você. Basicamente, eu vou aprender tudo o que eu tenho para falar, para agir da forma correta, para que todos falem de mim. Olha, mas na verdade é algo superficial. Por quê? Porque apesar de todos darem testemunho de você, se não for algo verdadeiro do seu coração, mais cedo ou mais tarde será descoberto. Amado, olha, que triste quando há pessoas que apenas se importam em dar bom testemunho para que os outros vejam um bom testemunho. Amado, é cansativo você viver de forma que você acha que os outros esperam de você. É cansativo isso. Mas ele não apenas tinha um bom testemunho, mas observe o que a Bíblia diz, e eu entendi dessa forma: todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. Sabe que não era apenas os outros que davam bom testemunho, até ao examinar a sua vida pela verdade. Sabe o que a verdade dizia? Esse é um bom rapaz. E amados, que Deus ajuda-nos a sermos membros de nossas igrejas assim. Jovens, o mundo precisa ver em vocês Cristo. Não apenas nos jovens, mas nos jovens adultos, dando bom testemunho. Casais, o seu relacionamento conjugal glorificando a Deus, que as palavras que são trocadas entre vocês sejam bom testemunho da verdade, que quando for examinado a verdade à luz do que é dito, a forma que é dito entre o casal: me arrependo de ter casado com você, você foi a pior escolha da minha vida. Não, bem, eu estava num momento ali, na verdade eu te amo. Isso é meio confuso, né? Não, porque filhos, olha, nós amamos a Deus. Moleque, sai daqui. Peraí, a verdade não condiz. Que Deus ajuda-nos a ver Demétrio um bom testemunho.
Mas quando examinado pela verdade, a verdade também dá testemunho da veracidade da vida de Demétrio. Ele conclui a sua preciosa carta, e deixe-me apenas finalizar com isso. Basicamente, o que tenho a apresentar aos irmãos, tenho apresentado já, mas veja como é concluído. Ele diz: todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos face a face. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos por nome. Amados, deixe-me lhe perguntar para concluir: qual seria o seu exemplo hoje à noite? A Igreja Batista Macedônia, em Cássia, precisa de membros como Gaio, precisa de membros que são fiéis em amar ao Senhor acima de tudo, que estão saudáveis espiritualmente, que têm saúde espiritual. Não apenas isso, que são hospitaleiros para com os demais. Não precisa, a Igreja Batista em Macedônia não precisa de Diótrefes. E quando você perceber no seu coração que você está sendo semelhante a Diótrefes, amado, que Deus nos ajude a arrepender rapidamente e voltar Jesus Cristo ao lugar proeminente em nossas vidas. E talvez você diria: pastor, eu quero ser como Demétrio. Quando é analisado o meu testemunho, não apenas por pessoas, eu quero que quando a verdade for examinada, a minha vida, a verdade testifica que o testemunho é, de fato, verdadeiro.